coisa que eu ia aproveitar o gancho do Alexandre comentando sobre esse desenvolvimento e às vezes alguns fatores que você já citou, né, que podem interferir nesse desenvolvimento. Como, Polly, assim, as pessoas, né, você tem o Instagram, o Meu Bebê é Autismo, né, é muito popular. As pessoas buscam, imagino, assim, para informações, dúvidas, como foi com o João, como tem sido com o Joca, sugestões. E quando, por exemplo, né, o João, né, você apresenta ele para a gente ali, né, as pessoas conhecem o João, vê o desenvolvimento do João, mas algumas outras crianças, né, não, apesar das intervenções ou outros fatores, não caminham num desenvolvimento como o do João. E por que, assim, algumas dessas crianças não vão desenvolver tão bem, pelo menos no primeiro momento? Claro, tem vários fatores, como você comentou, né? Alexandre comentou da precocidade, intervir. Mas, de uma forma geral, assim, por que é tão heterogêneo esse desenvolvimento das crianças? E isso é uma coisa, é uma angústia para as famílias, né? Porque eu acho que é natural quando a gente ver alguém que tem se desenvolvido bem, a gente querer seguir os mesmos caminhos, né? E muitas mães, acredito que se inspiram ali na minha história, na história do João, para procurar intervenção. Então, assim, existem alguns fatores relacionados a prognóstico, né? Um deles, e hoje o que a gente sabe que é um dos principais, é a precocidade da intervenção. Quanto antes essa intervenção começa, maior a possibilidade de ser uma intervenção que vai ter bons resultados em termos de desenvolvimento dessa pessoa. O outro é a intensidade dessa intervenção, né? Que é justamente o número de horas que você consegue oferecer de ensino adequado para aquela criança. E aí, independente da área, não só comportamental, mas motor, fonoaudiológico, né? Da terapia ocupacional, a depender do que é a demanda individualizada daquela criança. Mas nós temos um fator que é o potencial individual de cada um, né? Que existe. E que a gente não sabe qual é quando a gente começa num processo de intervenção. Muita gente me pergunta do Joaquim, ele vai se desenvolver tão bem quanto o João? Eu não posso dizer isso. Eu não sei. Eu vou descobrir junto com vocês. Mesmo tendo uma genética próxima, né? Exatamente. Sendo da mesma família e tal. Tendo um ambiente próximo, inclusive, né? Ou seja, talvez tenha acesso, né, a terapias tão bem feitas e com uma intensidade como o do João, mas eu não sei como ele vai se desenvolver. Cada pessoa é única e tem uma potencialidade ali de desenvolvimento que a gente vai descobrir ao longo da trajetória dessa pessoa. Mas o que a gente pode fazer nesse sentido é dar toda a oportunidade para que a criança se desenvolva, presumir competência, presumir que ela dá conta, né? Que ela vai conseguir alcançar e fazer o possível, mas a gente não consegue garantir que ela realmente vai chegar num determinado ponto do desenvolvimento. Mas quanto a isso, eu acho que é entender assim, ele chegou no máximo que ele podia, sabe? E também do que eu podia oferecer. Sim. Né? Porque tem as histórias individuais de cada um, né? Os atravessamentos. Eu sou uma mãe solo de periferia, exemplo, né? Sou uma mãe solo de periferia. O que eu podia oferecer para essa criança era comida. Sim, claro. E é isso. Só que, assim, isso é o pensamento individual. Enquanto sociedade, a gente tem que se responsabilizar por todos, né? Eu acho que não dá para eu pensar, e isso é muito triste para mim, enquanto uma mulher pesquisadora que mora na periferia, que vem de uma família de periferia, que tem outras pessoas na família com diagnóstico de autismo que não têm acesso à intervenção, outras crianças, inclusive, né? E ver que essas crianças não estão tendo o potencial delas desenvolvido em razão de falta de acesso financeiro, a terapia, recursos. Às vezes tem ali o acesso ao médico, mas infelizmente por essa mentalidade, né, de que a gente não deve rotular as crianças, elas não foram bem direcionadas em termos de terapia. E a gente vê uma resistência grande ainda do serviço público em alguns lugares, né? Belo Horizonte tem muito isso ainda, né? De não ter um serviço de referência, né? Ou seja, exatamente. A gente tem referência em linfoma, a gente tem referência lá em fibrose cística, a gente tem, né? A gente vê isso... doenças infecciosas. Então, a gente tem super especialistas em diversas áreas da medicina e a saúde mental, ela tem uma lógica ainda em alguns municípios de ser sempre abrangente, né? Eles entendem, talvez, né? Não sou o maior especialista nessa parte, mas entender que existe uma lógica de não rotular.
por isso não é bom ter uma especialidade, né? Ou seja, de você ir num centro de autismo. Só que a gente também tem que pensar por outro lado, que, né, as áreas biológicas já ensinaram muito pra gente, que é o especialista acaba tendo uma capacidade maior de ajudar. Então, se você tem um tumor muito específico numa área do cérebro, talvez um cirurgião que é mais especializado em operar aquele tipo de tumor vai fazer aquilo com mais habilidade do que alguém que só abria a cabeça no João de 3 para trauma, por exemplo, lá. Então, na intervenção também tem isso. Uma fono especializada em autismo e que tenha habilidade com crianças muito pequenas vai ter mais expertise, né? Uma TO também, uma psicóloga que tenha essa bagagem de desenvolvimento. Então, se a gente tivesse, igual alguns municípios estão fazendo, né? Que é abrir os centros de referência, trazer esses profissionais para próximo da população que precisa, porque o que acontece muito tem essa disparidade, né? Quem tem o recurso financeiro e vive no município também, porque às vezes tem até o recurso, mas não tem o município. Vive num lugar muito distante que Exatamente, não tem os profissionais, né? Também. Então, os lugares que as pessoas que estão tendo esse acesso estão tendo uma qualidade de primeiro mundo. Quando eu vou lá no congresso, a gente vê. As pessoas perguntam, o que teve de novo no congresso? Eu falo, depende de onde você está. Dependendo do lugar, seu sistema de atendimento no Brasil é igual em qualquer... Na Dinamarca, na Noruega, às vezes até melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê muito esse problema, né? As pessoas moram distante, mas para conseguir é tudo via seguro de saúde. Aí o seguro coloca o profissional, não é o profissional que a pessoa queria. Aqui no Brasil, quem tem o dinheiro acaba podendo comprar, assim, né? O serviço todo, né? Sim. Então, é a desigualdade e a equidade do SUS, né? Essa ideia da universalidade também, de dar acesso para as pessoas e pensar que você quer todas as etapas. Você não quer só o diagnóstico no SUS. Você quer o diagnóstico, você quer o tratamento adequado. Claro. Então, faz diferença realmente. A gente ainda tem uma desigualdade grande, eu acho, na saúde mental, né? Principalmente infantil. Né? A gente não tem um hábito de saúde mental baseado em evidência, né? Não. Ainda em alguns lugares estão melhorando, mas a gente ainda tem muita dificuldade com isso.